Todo mundo quer ver uma criança lendo, mas como essa criança vai se tornar um leitor no futuro, vai depender, em grande parte, da forma como ela foi alfabetizada. Por isso que nós escolhemos como método de alfabetização o método fônico. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai perceber que esse método já tem evidências científicas comprovadas acerca da sua eficácia. Mas a dúvida é como alfabetizar a criança nesse método. Quais são os passos, quais são as etapas, o que o adulto precisa fazer para ensinar a criança dentro dessa abordagem. Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos explicando de maneira mais detalhada cada uma dessas etapas do método fônico de alfabetização. Então fique conosco e nos acompanhe nos próximos vídeos também. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu vou convidar você a assistir o vídeo que está aqui nesse card, que vai trazer um panorama geral sobre o método fônico. E aí sim, nós vamos começar a conversar sobre cada uma dessas etapas. Hoje, nós vamos falar sobre a consciência fonológica. Antes de começarmos o processo de alfabetização de uma criança, nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Precisamos nos lembrar que a leitura e a escrita são invenções humanas. A criança precisa aprender como esse sistema funciona. Não é, por exemplo, como caminhar, que já faz parte da programação genética do corpo dessa criança. A criança precisa entender como o sistema alfabético funciona, como as letras são representadas, como elas se relacionam entre si, o que é um texto, o que é uma palavra e todas as outras regras gramaticais do nosso idioma. Então, se essas informações são apresentadas para a criança de forma sistemática, o seu cérebro vai aprender melhor. As principais partes do método fônico de alfabetização são a consciência fonológica, o princípio alfabético e a fluência. E é dentro dessas partes que nós vamos caminhar. Vamos começar com a base, a consciência fonológica. Antes de ensinarmos para essa criança o nome e o som das letras, nós precisamos ensinar essa criança a combinar, manipular, reconhecer e isolar os sons das palavras. Ou seja, a criança precisa aprender os aspectos sonoros dessa linguagem e desenvolver a habilidade de manipular esses sons, identificando as semelhanças, o tamanho e as partes das palavras. E isso se chama consciência fonológica. Por exemplo, antes da criança aprender a ler a palavra banana, ela precisa perceber que banana rima com cabana, que banana tem o mesmo som inicial de baleia e que banana tem 3 partes, banana, e que banana tem vários pequenos sons, a. Então, toda vez que a criança lê a palavra, como seu cérebro já foi acostumado a sempre fazer essa análise, ela vai tentar perceber os detalhes mais profundos dessa palavra. Ela não faz a leitura superficial, mas as conexões que são feitas no seu cérebro, elas já trazem esse arcabouço de informações que ela foi treinada para realizar. Então, a consciência fonológica dá à criança essa base. Ela vai conseguir observar as palavras sempre de uma forma mais profunda. E o seu cérebro faz as conexões entre as palavras que ela já conhece. Agora que a gente já entendeu o que é a consciência fonológica e qual é a importância que essa consciência tem dentro do processo de alfabetização, nós vamos agora conversar um pouco sobre cada um dos níveis que essa consciência fonológica tem. Melancia, bacia, macaco, morcego. Quais são as semelhanças que essas palavras têm entre si? Uma das partes da consciência fonológica é a consciência intrassilábica, que é a percepção dos sons iniciais da palavra, a aliteração, e dos sons finais, a rima. Então, nós ensinamos essa criança, através de jogos linguísticos, como perceber esses sons iniciais que são semelhantes
e como perceber os sons finais que são semelhantes entre as palavras. Então a criança sempre faz essa relação. Bola, cola, abacate, abacaxi. Então nós vamos trabalhar bastante esse entendimento das rimas e das aliterações. Esse é o primeiro nível. No segundo nível, que é a consciência silábica, é quando a criança começa a perceber que aquelas palavras elas são divididas em partes. Por exemplo, bolacha, abacaxi. E através novamente de jogos linguísticos, nós podemos desenvolver essa habilidade com a criança. Ela pode bater palmas, boneca. Ela pode contar na sua bochecha, arroz, feijão, batatinha, 4 partes. E essa percepção também faz parte do desenvolvimento desse entendimento da linguagem do nosso idioma. Agora nós vamos para o terceiro nível da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica. Aí sim, é quando nós oferecemos para a criança os nomes das letras e os seus respectivos sons. Então nós apresentamos para essa criança qual é o sinal gráfico que aquela letra tem e qual é o som que aquela letra tem. Por exemplo, a letra P tem um nome, mas ela tem um som. P, p, pipoca, pato. E isso a criança precisa também aprender a reconhecer. Então nós apresentamos para ela todas as formas que aquele signo ele é escrito. A forma imprensa maiúscula, imprensa minúscula, cursiva maiúscula, cursiva minúscula, para que a criança possa observar e reconhecer quando aquele símbolo foi escrito, qual é o som que ele deve fazer. Esse é o último nível da consciência fonológica. Então, quando nós oferecemos para a criança essa base, ela vai ter uma leitura mais consistente e ela realmente vai entender o que ela lê, porque o seu cérebro foi treinado para fazer isso, para avaliar, analisar, perceber e reconhecer as palavras e fazer a contextualização dessas palavras com a sua própria realidade. No próximo vídeo, nós vamos aprender a ensinar esses fonemas, cada um deles, do nosso sistema alfabético, para a criança. E não esqueça de nos seguir no Instagram, @SomosCid. Lá nós também continuamos oferecendo conteúdos sobre o desenvolvimento infantil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue conosco nessa série. Até logo!